Então, nós continuando aí essa série de sermões, né, no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, nós entramos aí no último domingo, com a graça de Deus, no domingo de ceia do Senhor, nós entramos no capítulo 5, amém, irmãos? E a nossa leitura foi até o versículo 21, e hoje nós vamos continuar a nossa leitura, e ela será a partir do versículo 21, e ela irá até o versículo 32, a leitura do texto. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Antes de nós lermos o texto, eu vou te explicar este tema que nós vamos tratar hoje, né? Nessa parte da exposição, o apóstolo Paulo ele vai entrar agora falando sobre família. Ele vai entrar agora primeiro explicando hoje sobre o que nós vamos falar hoje, ele falando sobre o dever conjugal, o que é um casamento para a glória de Deus, né? E o que nós vamos tratar hoje é sobre o que é submissão, ou seja, sobre o que é sujeitar a esposa aos seus maridos e maridos às suas esposas. E depois o apóstolo Paulo ele vai continuar e vai falar sobre filhos, pais e filhos. Então eu peço que aos próximos domingos os irmãos não faltem para que a gente continue tratando isto nesta carta. Glória a Deus, irmãos, em nome do Senhor Jesus. E esse tema, irmãos, que nós vamos tratar hoje, ele é muito polêmico. Por isso que você precisa abrir bem seus ouvidos, por isso que você precisa abrir bem os seus olhos, por isso que você precisa pegar a sua Bíblia aí, que você entenda que este texto, você entenda o que a palavra de Deus diz verdadeiramente o que é um casamento. O que a palavra de Deus diz, o que verdadeiramente é a vida conjugal de um casal. Glória a Deus. E o que a palavra de Deus nos ensina diante disso. Então, nós vamos hoje trazer o que a palavra de Deus ensina. Então, tudo o que o mundo diz, tudo o que os achismos das pessoas diz, não é nada comparado ao que a palavra de Deus diz. Amém, irmãos? E é sobre isso que nós vamos nos debruçar, porque nós temos visto ao decorrer dos anos aí, do tempo, as pessoas usarem o que diz a Bíblia, distorcendo o que diz a Bíblia, para poder dizer o que a palavra de Deus não diz, para poder falar o que a palavra de Deus, ela não fala. Glória a Deus. Então vamos à leitura do texto. Para fazer sentido, nós precisamos ler do versículo 21 em diante. Então vamos lá, do versículo capítulo 5, dos versículos 21 até o versículo 33, vamos à leitura do texto. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que a seu corpo, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é o mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também amem sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Glória a Deus. Até aqui, então, a nossa leitura. Para que nós possamos entender, a partir do versículo 21, a gente vê o apóstolo Paulo, irmãos, usando a mesma palavra, sujeitem-se uns aos outros.
E aí quando ele vai começar então a falar do casamento, ele repete de novo essa mesma palavra, sujeite. Por isso que eu gosto da tradução NVI, porque a tradução NVI ela usa a mesma palavra do sujeitar uns aos outros, para usar esta mesma palavra se tratando de marido e esposa, um se sujeitar ao outro. Por isso que eu gosto da tradução NVI, porque ela é mais clara. Algumas traduções está a submissão, algumas outras traduções está estar sob, né, está abaixo, e isso não é a tradução real. A tradução da NVI, ela está exatamente como está escrito no grego. Exatamente como foi escrito o Novo Testamento no idioma original grego, exatamente essa palavra, sujeitar. E aqui a gente já começa, a partir do versículo 21, a gente precisa entender isso. O que é se sujeitar, irmãos? O que é estar se sujeitando uns aos outros? A primeira coisa que a gente pode entender, por exemplo, a primeira coisa, a gente não sabe de tudo. A gente não sabe o quê? Você não sabe de tudo, eu não sei de tudo. Ninguém nasce sabendo de tudo, todos nós temos aprendizados pela vida. Todos nós aprendemos as coisas. Todos nós vivemos uma vida de aprendizado. Logo então, muitas das vezes, eu vou ter que me sujeitar a pessoas que sabem mais que eu em muitas coisas. Você vai ter que se sujeitar a pessoas que sabem mais que você, muitas das coisas. Todos nós nos sujeitamos, por exemplo, os irmãos que a gente teve o período de escola, de estudar, nós nos sujeitamos ao aprendizado e aos ensinamentos de nossas professoras, dos professores. A gente se sujeitou, durante muito tempo a gente se sujeitou aos nossos pais, ao darem a mão a eles para atravessar a rua, mas quando a gente começou a se achar autossuficiente, a gente nem a mão queria mais dar, a gente estava, não, solta, a gente não queria nem que os nossos pais levassem perto da escola, porque estava vergonha, né? A gente não queria, não vai na escola não, mãe, deixa eu na esquina que eu vou andando sozinho, né? A gente não queria essas coisas, mas durante muito tempo a gente sempre foi sujeitar-se uns aos outros. A coisa que eu não entendo, eu vou lá e pergunto para quem sabe mais que eu. Mas muitas das vezes o orgulho não quer fazer o orgulho que nós temos como seres humanos, não quer permitir que a gente se sujeite uns aos outros. Então veja que só vai fazer sentido, irmãos, quando eu entendo que primeiro, veja que o apóstolo Paulo, quando ele iniciou essa carta, no capítulo 1, ele iniciou essa carta dizendo que nós estamos em Cristo. Nós estamos em quem? Em Cristo. E se eu estou em Cristo, logo não é mais eu, mas Cristo vive em mim. Então é a partir desse princípio, porque senão não vai fazer sentido você entender, a mulher entender e o homem entender. Porque parece que quando chega nesse ponto aqui, parece que tiram o homem do centro do entendimento também, e só colocam a mulher, e aí parece que a mulher tem que ser essa, que tem que ficar ali às rédeas do marido. Parece que a mulher é um tipo de animal onde o marido põe as rédeas sobre ela e domina a sua vida. Não é o que a Bíblia está dizendo. Nós podemos entender e compreender o que é sujeitar. Veja que no versículo 21, o apóstolo Paulo, ele começa já dizendo assim, ó, sujeitem-se uns aos outros. Veja que ele não está dizendo que há uma separação. Veja que ele está tratando a questão de se sujeitar um ao outro, e veja que não é uma sujeição por mim mesmo. É uma sujeição assim como eu me sujeito a Cristo. Então se assim, às vezes a gente vê pessoas dizendo assim, eu só vou fazer isso se Deus falar para mim. Se Deus falar para mim fazer, eu faço. Muitas das vezes, Deus vai usar alguém, para que através desse alguém, você ouça a voz de quem? Você ouça a voz de Deus. Através disso, você ouça a voz de quem? Você ouça a voz de Deus. Então ele começa a iniciar, sujeitem uns aos outros por temor a Cristo. Então, se Cristo é o cabeça, nós aprendemos também nessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que quem é o cabeça da igreja? É Cristo. Ele é o cabeça, Ele está sobre nós, é Ele quem rege a minha vida e a sua. Então todo homem, toda mulher está sobre o domínio, direção do próprio que, irmãos? Do próprio Deus. Aí aqui então, se eu não entender que eu me sujeito uns aos outros, eu não vou entender o que é um casamento, por exemplo.
Se eu não entendo, por exemplo, que existem pessoas que vão saber mais que eu, que eu não sei, se eu não entendo que agora que eu estou em Cristo, agora que eu não sou mais incrédulo, agora que eu entendo a palavra de Deus, agora que a graça de Deus me alcançou, agora se eu entendo isso, então eu preciso entender que não é mais eu, é Cristo que vive em quem, irmãos? É Cristo que vive em mim. Agora é Cristo vivendo em mim. Então não é a minha opinião, não é o meu achismo, não, se Deus mostrar eu faço. Não, Deus já está mostrando, está aqui escrito. Deus já está mostrando, está aqui escrito. Abre e leia, e creia e pratique. Não é se Deus vier a mostrar. Então ele está deixando bem claro, tem que fazer entrar em nossas mentes e em nossos corações. Sujeitem-se uns aos... Ele não está fazendo separação. Porque aí quando entra no versículo 22 em diante, parece e dá-se a entender que é só a mulher que se sujeita ao marido. Mas veja que ele está dizendo que é um ao outro. Não tem só um lado, porque o casamento não existe só uma pessoa. O casamento é de duas pessoas. Aí então, sujeitar uns o que, irmãos? Aos outros. E aí partindo, agora ele entra no versículo 22, ele diz, mulheres, veja que é a mesma palavra de se sujeitar uns aos, é a mesma. Sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o quê? O Salvador. Agora vamos lá, agora entra nisso. Por que a mulher se sujeitar ao marido? Está sobre a responsabilidade do marido de cuidar da sua mulher. Está sobre seu marido a responsabilidade de cuidar da mulher. Porque é uma responsabilidade que foi dada ao marido de ser o cabeça. Mas por que cabeça? Porque ele deve cuidar dela, não é dominá-la. O sujeitar é a mulher entender que ela está sendo cuidada. Se eu estou sendo cuidada, amada, é a este homem que eu devo minha vida, que eu devo meu amor, assim como se eu estou sendo cuidado e amado, é esta mulher que eu devo meu amor e minha vida. Porque é sujeição uns aos outros. Veja que não é cabresto, veja que não é uma coisa de domínio como um animal, não, porque Cristo é o cabeça. Se Cristo é o cabeça e Ele é quem cuida de mim, e nós como igreja, veja, Cristo é o cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Nós somos o quê? O corpo. E Cristo cuida da gente, assim o marido cuida da esposa. Por isso que a esposa ela se sujeita a esses cuidados. Mas por isso que nós temos visto hoje uma figura muito diferente. Hoje nós temos visto, nós conversávamos esses dias e vemos uma figura diferente. Às vezes a mulher toma a frente de todas as coisas e o homem é aquele que dá o passo atrás. Às vezes a mulher se posiciona mais que o marido, a gente vê essas questões, mas muitas das vezes é porque não há esse entendimento de que há uma sujeição, um para com quem, irmãos? Para com o outro. E a responsabilidade do marido é esta de casar, de cuidar do casamento, de cuidar do corpo. É uma responsabilidade que está sobre o marido e que está também sobre quem? A esposa. Mas nós estamos vendo no texto que está mais ela sobre o marido. Mas veja que ele diz, mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido. Como a quem? Ao Senhor. Então o que ele está dizendo? Do mesmo jeito que eu me sujeito a quem? Ou seja, que eu ouço a palavra de Deus, que eu obedeço a palavra de Deus, é dessa forma que eu me sujeito ao meu marido. Porque se o meu marido está em Cristo, o que ele vai falar para mim vem de quem também? Vem de Deus. Então eu me sujeito. Agora, se o meu marido não está em Cristo, ele está fora de Cristo, ele não tem direção em Cristo, é óbvio que ele vai ser uma pessoa toda perdida. Por isso que o casamento precisa ser trago para a centralidade do que é o Evangelho, do que é a palavra de Deus. Porque senão, irmãos, vai ficar como o casamento que é do mundo. O casamento que é do mundo tem a opinião da vizinha, tem a opinião do vizinho, tem a opinião da tia, tem a opinião da mãe, tem a opinião do pai, tem a opinião da sogra, tem a opinião do sogro. Quando o casamento é um casamento que não é cristão, tem a opinião de todo mundo. Agora, quando o casamento é um casamento cristão, é a palavra de Deus que trata meu casamento. Não é minha mãe, não é meu pai que trata meu casamento. Não é minha filha, não é minha tia. É Cristo que trata meu casamento. É a palavra de Deus que me direciona. Porque muitas das vezes lá fora mulher, arruma outro. Homem tem em todo lugar. Menina, arruma outra. Mulher tem em todo lugar. E ninguém quer tratar. Porque o casamento são duas pessoas diferentes no mesmo lugar. São duas pessoas diferentes aonde, irmãos?
no mesmo lugar. Então, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Então, a questão não é porque eu obedeço meu marido, não, eu obedeço a Cristo, e porque eu sou fiel a Cristo, eu assim ouço e me sujeito ao meu marido como ele se sujeita a mim. Logo, não é eu que mando na minha esposa, pelo contrário, eu cuido dela. Logo, não é minha esposa que manda em mim, ela cuida de mim. Isso é irmãos, casamento agora, no sentido de viver em Cristo, casamento não é duas pessoas, casamento é uma pessoa, vivendo em Cristo, são os dois unidos, se tornando uma só carne, uma só pessoa. Então veja, Cristo também é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Então, assim como Cristo me salva, Ele é aquele que me salva, porque foi Ele que morreu na cruz pelos meus pecados, foi Ele que ressuscitou ao terceiro dia, e é Ele que me dá salvação. O marido, ele é aquele que está diante da vida do casamento, para poder lutar para que o casamento seja salvo, para que o casamento, porque só não depende da esposa. Nós precisamos entender, irmãos e homens e mulheres de Deus, nós precisamos entender que o casamento no sentido sentimental não depende só da mulher ser romântica, mas depende também do homem. E você, homem, ser romântico não é te deixar frouxo, desculpe o peso da palavra. Você, homem, ser romântico não é te deixar bobão, desculpe o peso. Não, nós precisamos entender que a palavra de Deus está trazendo a questão da sujeição, a questão de dizer assim, se sujeitar ao outro. Se sujeitar a quem, irmãos? Preste bem atenção no que a palavra de Deus diz. Assim como Cristo está, o quê? Versículo 24, vamos à leitura. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus, o quê? Maridos. Agora vamos tratar isso aqui, porque muitos homens usam isso aqui para dizer, eu mando. A Bíblia está dizendo que eu sou o cabeça e que você é a... Não é isso que a Bíblia está dizendo. Assim então, assim como o marido se sujeita à esposa, a esposa se sujeita a quem? Ao marido, e vice-versa. Veja que a palavra sujeição não vem só de um lado, irmãos. Leia o texto, olha para o texto e leia o texto. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também as mulheres. Vamos ver no versículo 23, olha lá, ó. Pois o marido é o cabeça do quê? Da mulher. Como também Cristo é o cabeça da onde? Que é o seu corpo, do qual Ele é o quê? O Salvador. Então Cristo assim se sujeitou, Deus que desceu da sua glória, Deus encarnado, esteve entre nós, se sujeitou a cada um de nós, para nos salvar, ou seja, levou os meus pecados e os seus, Ele se redimiu, e através dele se redimir e estar entre nós, Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele levou sobre si a condenação que estava sobre nós, ou seja, Ele pagou o preço. Ele fez o que, irmãos? Ele pagou o preço. Então Cristo se sujeitou. Então assim como Cristo se sujeitou, o marido também, ele se sujeita à sua esposa. Ele não é o dono da razão, ele é aquele que vai buscar entendimento junto. Ele é aquele que vai buscar compreensão junto, mas a decisão pode partir sempre dele, porque ele tem a obrigação de cuidar, ele tem a obrigação de estar no cuidado, ele tem a obrigação de tomar direção da situação, porque ele está na posição de ser o cuidador, ele está na posição de ser o protetor. Essa é a posição, glória a Deus, irmãos. E a mulher, ela se sujeita a esse cuidado, é a esse cuidado que a mulher se sujeita. A mulher não se sujeita a um general, a mulher, ela não se sujeita a um mandão, a mulher não se sujeita àquele que quer as coisas do jeito dele. Não, irmãos, é a sujeição ao outro, parte desse princípio. Sujeitem-se, assim como Cristo se sujeita. Então a mulher se entrega a este cuidado. Ou seja, mas pastor, eu sou uma mulher independente, eu gosto de fazer as minhas coisas. Mas entenda que agora você está em Cristo. Então é um se sujeitando ao outro. Então muitas das vezes você vai ter razão, muitas das vezes o outro vai ter razão. É se sujeitando um ao outro.
Não existe essa questão como o mundo diz que mulher é capacho do marido ou que o marido é o capacho da mulher. Não, estando em Cristo, irmãos, estando em Cristo é um se sujeitando ao outro. É o posicionamento. Mas muitas das vezes o homem se redime desse cuidado. Muitas das vezes o homem quer colocar a mulher à frente de tudo. Vai lá e resolve. Não, vai lá e resolve coisa nenhuma. Irmãos, não foi assim desde o princípio. Não, nós precisamos entender. Ah, você resolve. Não, você não resolve nada. O Espírito Santo também está sobre você. Você resolve. Você toma a direção. Você toma a posição. Glória a Deus. Porque é sobre nós que está essa responsabilidade também. E a mulher, ela tendo esse ponto seguro sentimentalmente falando, esse ponto seguro familiarmente falando, ela vai se sujeitar a esse homem, irmãos. A mulher, ela vem dessa segurança, homens, ela vai se sujeitar a este homem, que é aquele que cuida, que é aquele que toma as rédeas da situação para dizer, estou aqui, eu vou cuidar de você. Estou aqui, eu estou me sujeitando a você. Aí a mulher se entrega ao cuidado de um homem como esse. A mulher se entrega. Porque é o que está escrito. Porque Cristo, Ele se entregou por nós. Glória a Deus. Continuamos o texto. Para aqui, versículo 25. Maridos. Então, a mulher se sujeita. A mulher está submissa a quem? Ao homem que cuida, ao homem esse que está lá, que põe sua mão na massa e fala, eu estou aqui, eu sou marido, eu cuido, eu amo, e se eu amo é porque eu o quê? Eu cuido, eu me sinto, a mulher vai se sentir protegida com os senhores. Maridos, cada um aí, marido, ame cada um a sua mulher. Aqui o apóstolo Paulo já desmistifica outra coisa, homem, marido que é marido de uma só o quê, irmãos? De uma só mulher. Nós precisamos ter nossos olhos. Existem várias mulheres no mundo, mas a minha mulher é uma só. Os meus olhos estão somente nela. Ela é a minha mulher. Eu não coloco ela acima de Deus. Eu não coloco ela acima de quem? Mas acima de qualquer outra coisa, é a minha mulher. Acima dos meus filhos, a minha mulher. Ah, meu filho, que filho? O filho um dia vai criar asa e vai embora. E vai embora. A gente precisa entender, irmãos, o matrimônio começou entre você e seu marido, e é entre você e seu marido que ele termina. Então, está dizendo, maridos, ame cada um a sua mulher. Então, o amor entre um homem e uma mulher, primeiramente está do marido amar também a sua o quê? Mulher. Só a sua mulher. Só ter olhos para a sua mulher. A promiscuidade, irmãos, preste bem atenção, a promiscuidade está aí, é mulher de todo jeito, é mulher mostrando o corpo, é mulher contida, é mulher não contida, mas entenda, mas não é porque a mulher usa essa, não, você tem a sua mulher, é a ela o seu olhar, é a ela a sua vida, é a ela o seu amor, porque maridos, amem cada um a sua própria mulher, como Cristo amou a quê? A igreja, e o quê? Entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante o quê? A palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja o quê? Gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante. Mas o quê? Santa e o quê, irmãos? Inculpável. Então o marido tem essa tarefa, olha aí. Então como é que a mulher não vai se sujeitar, irmãos, a um homem desse aqui, a esse homem que ama a sua mulher, esse homem que ele ama, ele cuida dela, ele luta para santificar a sua mulher, ele não levanta a mão para a sua mulher, ele cuida, as palavras dele são palavras polite, ou seja, palavras de amor, ele não traz o mundo para dentro de casa, não, ele chega dentro de casa, ele encontra um santuário em casa, porque em casa é o lugar de paz dele, então ele não traz todo o carrego, ele não traz tudo aquilo que ele carrega para dentro de casa, não, porque dentro de casa ele vai amar sua esposa, ele vai santificar sua esposa, ele vai se entregar a ela. Porque Cristo se entregou por nós, o marido ele se entrega também pela mulher. Então veja, mulheres aqui, que essa sujeição é a esse homem aqui. Esse homem que a Bíblia diz. E nós homens, nós podemos ser esse homem. Nós podemos ser este homem. Nós podemos, veja aqui, a gente pode ser este homem.
Irmãos, olhem aqui, por favor, nós podemos ser este homem. Porque se estamos em Cristo, você pode ser este homem. Porque não tem como uma mulher se sujeitar a um homem ignorante, arrogante. Não tem como a mulher se sujeitar a um homem que não a escuta. Entenda, não tem como você chegar e querer, porque isso muito é usado dentro das igrejas, os homens, desculpe homens, mas hoje muitos homens usam isso aqui para dizer, mulher tem que ser submissa ao homem, muitos usam a Bíblia para querer bater nas pessoas, desculpe o linguajar, mas para usar da Bíblia, para querer obrigar as pessoas a fazer as coisas, e não. Veja, a que tipo de homem a mulher se sujeita? Ao homem que ama, a um homem que cuida, a um homem que não coloca a sua mão a não ser para abençoar. É esse tipo de homem. Porque, irmãos, a Bíblia diz que a mulher repudiada, ela pode sair sim de casa. Ela pode sim. Eu não estou defendendo o divórcio, mas não estou defendendo também o cárcere privado. Apanhar, humilhação, isso aí não. Isso aí é delegacia na hora, porque esse homem não. Agora eu estou em Cristo. Se Cristo é que domina a minha vida, irmãos, então eu me sujeito à minha mulher assim como ela me sujeita a mim. Porque, olha, Ele santifica a sua esposa. Assim como Cristo santifica a igreja, para entregar a igreja santa a Cristo, o marido cuida da mulher. Ele cuida dela porque Ele vai entregar, é essa alma que Ele vai entregar a Cristo. Cristo me deu, a minha primeira ovelha, irmãos, antes de pregar para os irmãos aqui, a minha primeira ovelha é a minha esposa. Preciso cuidar dela, preciso amar ela. Ela é minha primeira ovelha. Porque para mim chegar aqui, estar aqui pregando aos irmãos, ela cuida muito bem de mim. É o casamento, é a vida. Há dois que se tornam uma só carne. Versículo 28 em diante diz assim: da mesma forma, então, como Cristo ama a igreja e se entrega à igreja, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher, como o seu próprio corpo. E aqui, irmãos, olha aí, está vendo, mulheres, como vocês estavam muito preocupados com esse negócio de sujeição? Gente, como seu próprio corpo. Os homens, a gente se cuida, toma banho, se cuida, se perfuma, se cuida. Assim como eu me cuido, eu tenho que cuidar da minha mulher. Cuidar dela. Assim como eu me amo, eu amo a minha o quê? Esposa. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então tudo que eu faço por ela, eu estou fazendo por mim. Tudo melhor que eu faço por ela, eu estou fazendo por mim. Até quando eu dou o maior pedaço de bife para ela, eu estou fazendo por mim. Entende? Porque é o amor, é nisso. E aí ele diz, da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher. Olha só, como Cristo, como o seu próprio corpo. Quem ama, no versículo 28 ainda, né? Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. A si mesmo. Versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, mas antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, assim como Cristo cuida de nós, o marido ele cuida da esposa e a esposa cuida do marido. Então, veja, irmãos, que se eu não... Aí veja aqui o versículo 29, ele fala assim: se você não odeia o seu próprio corpo, por que você vai odiar a sua mulher? Por quê? Mas muitas das vezes o homem é orgulhoso. Muitas das vezes o homem, ele não gosta de ouvir isso. Muitas das vezes Cristo está trazendo isso para nós. Estou lendo a Bíblia, irmãos, não estou trazendo minha opinião. Muitas das vezes você pode estar sentado e pode estar dizendo: não estou gostando do que eu estou ouvindo. Não, você não tem controle sobre a sua mulher. Eu não tenho controle sobre a minha mulher se eu não estou em Cristo. Porque o controle não é meu, o domínio não é meu, o domínio é de Cristo. Então, quando eu amo a Cristo, eu amo minha esposa. Quando eu amo a Cristo, quando minha vida é de Cristo, eu amo e cuido da minha esposa. Eu cuido. Uma família em Cristo, para a glória de quem? Para a glória de Deus. E continua o texto. O texto continua: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele faz o que, irmãos? Dele cuida, como também Cristo faz com quem?
com a igreja, pois somos membros do seu, que irmãos? Do seu corpo. Por essa razão, versículo 3, aí ele vai falar o que é o casamento, olha lá. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão dois, né, gente? Não, os dois se tornarão uma só. O que o texto diz? Por essa razão, o homem se deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. O casamento, irmãos, não é duas pessoas, o casamento é uma pessoa em Cristo. Quando a gente entende que a gente é uma pessoa com a nossa esposa, então a gente entende que as decisões a gente partilha junto. A gente toma a frente das decisões finais como homem. Ah, mas eu tomo a frente das decisões finais como homem. Amém. Que Deus te dê sabedoria. Mas a sua esposa, ela vai se sujeitar aos senhores quando nós formos esse homem aqui. Esse homem que se sujeita. Esse homem que não é o cabeça por ser cabeça de nome, mas esse homem que é o cabeça porque ele ouve a sua mulher, ele se sujeita. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque fora, o homem que ouve a sua mulher não é homem. No mundo aí fora, não, mulher é tratada assim, mulher que é mulher assada, minha mulher é assim, que isso, não. Não é como o mundo, é como Cristo. Muitas das vezes, quando chegam a mim dizendo, ah, pastor, eu quero separar, ah, pastor, eu quero divorciar, eu faço três perguntas. Primeiro, quem tem influenciado o seu casamento? Segundo, o seu casamento está sob a direção de quem? E terceiro, você já sujeitou o seu casamento à palavra de Deus? São três perguntas que eu faço. Quando a gente sujeita o nosso casamento à palavra de Deus, essas duas primeiras coisas aqui já são diferentes. Porque não é um casamento guiado pelo mundo. Tem gente que a mesma coisa que vê na novela quer fazer no casamento. Tem gente que a mesma coisa que vê no mundo, no filme, quer fazer no casamento. Tem gente que do mesmo casamento que a amiga tem, que o amigo tem, quer fazer no dela. Não, irmãos, não é opiniões de terceiros, é o que a palavra de Deus diz. Nós estamos em Cristo, nós não estamos mais no mundo. Nós estamos vivendo agora em Cristo. Vivemos no mundo, mas não vivemos as opiniões do mundo, vivemos o que Cristo traz para nós. Aleluia. Glória a Deus. E por essa razão, então, o homem e a mulher se tornam uma só carne. Para que a gente entenda, o homem e a mulher é um só em Cristo. Então, se eu sofro, minha esposa também o que, irmãos? Vai sofrer. Se eu me preocupo, minha esposa vai ficar preocupada comigo. Mulher, se você se preocupa, seu marido vai se preocupar com você. Porque esse tipo de homem, para a glória de Deus, ele existe quando ele está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, homens, é esse tipo de homem aqui, é esse homem que a palavra de Deus está dizendo, que as mulheres se sujeitam. Entende o que é sujeição agora, mulheres? Não é a questão de como o mundo diz, como as feministas dizem, ou como o machismo diz, não. Eu me entrego àquele que cuida de mim, eu me entrego àquele que me ama, glória a Deus. Versículo 33, e aqui a gente encerra. 32, né? Este mistério é profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e o quê? Veja que o apóstolo Paulo ele fala que o casamento não é um mistério, porque as pessoas falam, o casamento é um mistério. A Bíblia diz, eu já vi muita gente distorcendo esse versículo aqui. Veja que o apóstolo está falando que o mistério é como Cristo trata o quê? A igreja. Por que é um mistério? Porque para pensar, um Deus todo-poderoso, Ele desce da sua glória, se encarna em Jesus Cristo, vive a sua vida daquele jeito. Um Deus, Ele vem e se entrega, Ele morre no meu e no seu lugar. Que Deus é esse? É extraordinário esse Deus. Ele se entrega por nós, glória a Deus. Isso é um mistério que eu e você nunca vamos conseguir igualar, porque não existe amor como esse, glória a Deus. Mas o casamento, ele não é um mistério, veja aí. Refiro-me a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também amem a sua o quê? Mulher, como a si mesmo. E a mulher, trate o seu marido com todo o quê? Fala a verdade, se não tem como sim respeitar um homem como esse. Um homem que ama, um homem que cuida, um homem que se posiciona não como brutamonte dentro de casa, né? Um homem que não ganha as coisas no grito, na voz, no bico, porque eu pensava que bico era só coisa de mulher, né? Você, enquanto chega em casa, enquanto sua mulher é bicuda, alguma coisa tem, né? Mas às vezes o homem também faz bico. O homem também faz o quê? Chega em casa, o homem está lá emburrado com alguma coisa. Mas a palavra de Deus vai dizer que a sujeição é essa, uns aos outros.
Isso é amor de verdade, irmãos. Esse é amor, isso é o amor de verdade. Glória a Deus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu em nome de Jesus? Então, isso é sujeitar. As coisas mudam de figura quando a gente entende. Porque talvez você saia daqui hoje compreendendo isso e diga, poxa, eu tinha completamente uma impressão diferente do que significava sujeição, submissão. Irmãos, se alguém te ama ao ponto, veja que aqui há 8 versículos para nós maridos, hein maridos? Só Jesus na causa, hein? A gente deve amar nossas esposas ao ponto de dar nossa vida por elas. Só, é aquela história lá da princesa e do príncipe, que dá a vida pela princesa. Essa história aqui é o marido que dá a vida pela sua mulher. Amém, irmãos? Isso é um casamento para a glória de quem? Para a glória de Deus. No mundo a gente não encontra esse tipo de casamento, né? De a gente dar a vida pela nossa esposa. Então, mulheres, às vezes você só estava olhando para esse versículo, mas olha, tem 8 versículos aqui falando de nós homens. 8, um só falando para a mulher sujeitar, respeitar o marido, mais 8 versículos falando para nós maridos dar a nossa vida e amar nossas mulheres, respeitar nossas mulheres e também nos sujeitarmos a ela, porque nós não sabemos todas as coisas. Glória a Deus. E a figura de você homem é você cabeça, você ser esse que ama primeiro. Seja o homem que ama primeiro, seja o homem que respeita primeiro, porque esse é ser o cabeça, é se dar primeiro, é ser testemunho primeiro. E aí vai ser muito diferente, você estando ali. Glória a Deus.